Passo a fala para o nosso irmão Luiz Cláudio Costa, que atualmente é secretário executivo do MEC, é palestrante espírita já há alguns anos, e fundou, no quesito de assistência, falando de assistência, ele fundou em Minas a Casa de Promoção e Caminho Bezerra de Menezes, que é uma casa que atende pessoas em recuperação da dependência química, com trabalhos através da educação integral e de valores humanos, esse despertar de virtudes. Então, passo agora a fala para o nosso irmão Luiz Cláudio. Primeiro, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com vocês, estar com amigos tão diletos de longa data e outros amigos mais recentes, o Ulisses Riedel, o Hélio, o César e a Bianca, que ela não falou da parte mais importante, ela é minha filha, viu? Então, eu queria saudar a cada um de vocês com essa oportunidade que temos para fazermos essa reflexão dessa noite. Eu queria dizer que, independente das diferenças das nossas vidas, das nossas histórias, das nossas crenças e das nossas culturas, tem uma coisa que nos une a todos, com certeza. E eu poderia até, sem nenhuma pretensão, dizer que, com isso, eu poderia fazer a união de todos nós que estamos aqui encarnados e desencarnados desse planeta. Todos nós buscamos a felicidade. Com a nossa sã consciência, com a plenitude da consciência, nós buscamos a felicidade. Até mesmo quando em casos extremos de exterminar a vida, nós estamos querendo acabar com o sofrimento com a maneira de encontrar a felicidade. Então a busca da felicidade nos une. E cada um de nós tem um amadurecimento nessa busca. É natural que assim seja. Allan Kardec dizia que a doutrina espírita não vai mudar a humanidade. É o amadurecimento da humanidade, ou seja, das nossas experiências no entendimento do que é a felicidade, é que vai nos levar a essa transformação. Não é? E com essa transformação, nós precisamos ter os instrumentos. Aí cada um de nós vai ter o seu instrumento. Francisco de Assis teve o instrumento dele. Teresa de Calcutá teve o dela. Gandhi teve o dele. Chico Xavier teve o dele. Não é? Cada um são instrumentos distintos, mas o objetivo nos une. Sobre a assistência e a caridade não foram inventadas pelo cristianismo. Nós já tínhamos isso muito anteriormente ao cristianismo, claro. Nós tínhamos assistência principalmente aos viajantes, né? As pessoas se preocupavam naquela época que uma viagem demorava semanas e semanas para você cobrir alguns quilômetros, você tinha que dar assistência àquele viajante. Você tinha na Roma Antiga, na Grécia, distribuição de trigo em períodos de dificuldades para poder saciar a fome. Ou seja, o ser humano ele vai se dividindo nesse ego, que é uma busca da felicidade, que alguns chamam de acumulação primitiva de capital, quer dizer, eu preciso ter a maior quantidade de bens possível para me ser feliz. É um caminho que nós trilhamos no passado. E não há que se estranhar que tenha sido assim não, e que ainda existe isso hoje. Não é? É natural, cada um de nós, no nosso estado evolutivo, o que é felicidade? Então, nessa busca da felicidade, eu quero acumular, eu quero ter, eu quero possuir, não é? Para que eu tenha essa felicidade. E eu até acho, e digo isso com muita convicção, que se nós acharmos que esse caminho fosse correto, e se ele der certo, nós tínhamos que seguir nele. Só que nós já testamos e vimos que não dá. Não é? Foi uma tentativa e erro, foi experiência e erro, e eu acho que a humanidade viu, olha, tá bem, buscamos esse caminho e nós sabemos que ele não nos deu a resposta que foi falada aqui várias vezes sobre o sentido da vida. Não é? Qual é o sentido da vida? Então, tá bem, buscamos a felicidade dessa forma, não nos preencheu. Não é? Foi um caminho que nós buscamos. E hoje nós estamos aqui querendo fazer essa busca e tentando entender como é que nós vivemos nesse mundo, onde nós temos um mundo de contradições, porque nós precisamos estar nele. Eu acho que a grande beleza de Jesus, né, e São Paulo fala isso em Romanos 12, São Paulo diz assim, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai, mas viva nesse mundo, o mundo é esse. Nós estamos aqui nesse mundo, né? É o mecanismo que nós temos, quer dizer, agora nós precisamos transformá-lo, e transformar, e ele continua, transformai-o pela renovação do vosso espírito, ou seja, começa por uma transformação pessoal, por um amadurecimento, é o que nós falamos, esse amadurecimento, que cada um de nós possui em etapas distintas. Por isso que é importante nós olharmos para os mestres, mas
tê-los como modelo e guia, né? Modelo, guia. Porque muitas vezes nós queremos imitar com o grau de amadurecimento que a gente tem, não dá. Como modelo e guia, sim, porque aí você sabe qual o caminho é esse aqui. Eu sei a estrada que eu tenho que estar para mim chegar lá. Mas eu não posso fazer uma transposição do meu amadurecimento para o amadurecimento daquele ser que já passou por todas essas experiências. Então, por isso que a resposta belíssima que a doutrina espírita nos dá sobre Jesus, a pergunta de Kardec, que é de uma beleza imensa, que não induz a nada, né? Ele simplesmente pergunta com completa abertura quem é aquele que deve servir para modelo e guia da humanidade. E nós temos a resposta: Jesus, né? Então, se a assistência não foi inventada, e nós sabemos disso, né, por Jesus, e eu quero falar agora sobre assistência num outro contexto, até mesmo no desenvolvimento social, nas políticas dos países do mundo. No Brasil, por exemplo, a assistência começa a entrar de uma forma mais clara a partir de 1930, né? Quando nós temos assistência refletida, repensada nas suas diversas partes na área do trabalho. O Brasil, que em 1536 por aí tem um hospital de assistência, a Santa Casa de Misericórdia. O que era isso? É para assistir os necessitados. Por isso que se chama, muitas delas ainda trazem esses nomes, né? Ou seja, eu vou assistir os doentes. Até ali. Mas havia um equívoco no mundo no passado, e muitas vezes ainda temos esse equívoco, é que a necessidade, principalmente a pobreza, a miséria, ou mesmo a doença no tempo de Jesus, os leprosos, era a culpa daquele que estava naquela situação. Ou seja, se você é pobre, se você é miserável, se você tem necessidade, a culpa é sua, porque eu venci na vida, eu fiz, eu me esforcei. Isso ainda existe, não é? Isso começou a mudar muito, e principalmente a partir de Jesus, né? Jesus, ele dá um recorte muito profundo nisso. A época dele, os mais excluídos, os mais necessitados eram os leprosos, que eram inclusive retirados do livro da vida. Ele diz assim: não, vai lá e escreve seu nome de novo no livro da vida. Ele começa a dar dignidade a essas pessoas que precisavam de ser amparadas, eram os excluídos, né? Ou seja, é um tipo de assistência que faz a toda uma cultura, né, ser levada à reflexão, porque é muito mais do que simplesmente dar o alimento a quem necessitava. Ele nos propõe uma profunda reflexão sobre a exclusão que havia naquela época. Então, aí é uma transformação cultural, muito mais do que individual. No campo da assistência, no campo da nossa modificação, e Jesus nos propõe isso, nós sempre temos duas atitudes. Uma atitude é individual, é minha comigo mesmo, não é? Questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece a ti mesmo, não é? Quer dizer, esse autoconhecimento que foi falado aqui por diversas vezes, é que esse amadurecimento que nós dizíamos na nossa caminhada. Quer dizer, se eu não me conhecer, se eu não souber o que me atrai, se eu não souber o que me irrita, não é? Se eu não souber aquilo que faz com que eu perca a sintonia, eu não vou conseguir fazer nenhuma transformação consistente individual nem coletiva. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer, e tem um livro belíssimo do Viktor Frankl, que é uma pessoa que passou grande parte, um psicólogo no campo de concentração, o sentido da vida. Ele fundou a logoterapia, que é exatamente o sentido da vida. E ele ficava pensando por que ele passou aquele período da sua vida no campo de concentração, perdeu todos os seus familiares. Qual era o sentido disso? E ele vai buscando esse sentido, até que ele percebe por que ele passou por tudo isso. Mas ele teve que fazer uma profunda reflexão individual, teve que ser capaz de absorver tudo aquilo que ele passou, para entender agora qual seria o seu compromisso coletivo, né? Então nós, individualmente, independente do nosso nível de amadurecimento, que são distintos, nós precisamos fazer essa reflexão, né? Para depois irmos na semana, vivermos o nosso dia a dia, com as nossas dificuldades na nossa casa, no relacionamento, né? Sem culpa, mas com um modelo e guia claro que nós queremos seguir. E fazendo a reflexão todas as noites, como é que eu fiz, como é que eu fui hoje, como é que eu fiz. Na realidade é isso que Jesus nos ensinou, né? Ele nos ensina a agir individualmente nessa transformação, aquilo que mais tarde André Luiz chama de a reforma íntima, dia a dia, combatendo, não é? E até a redefinição do cristianismo, não é?
reconhece o verdadeiro cristão pela sua transformação moral, ou seja, o que é transformação moral? É peso na balança dos valores. Eu tinha esse valor aqui me dava felicidade. Agora eu estou vendo que esse valor aqui não me dá felicidade, eu preciso mudar. Isso é transformação moral. Transformação moral é virtude, isso é valor que eu não vou jamais incorporar uma virtude sem buscar o exercício que me leva àquela virtude, que é o contraponto, né? Ou seja, eu preciso me conhecer, saber o que me atrai no que nós começamos chamando, né, da acumulação primitiva de riqueza, qualquer tipo de riqueza na busca da felicidade, e fazer um contraponto a isso. Isso que é transformação moral. Mas na redefinição do cristianismo vem ainda, né? Nós temos, e pelo esforço que ele faz para combater as más inclinações. É o que Paulo chamava do homem velho, que todos nós temos, não é? Então, do ponto de vista individual, nós só vamos de fato trabalhar a assistência se nós começarmos a fazer esse esforço, não é? Ou seja, nós precisamos nos concentrar, fazermos as nossas preces, fazermos o nosso exercício para, a partir daí, fazermos a assistência. E por que a assistência é importante no termo individual? Por que Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não inventa isso. Ele simplesmente traz para aquele capítulo tudo aquilo que Jesus falou. Nós temos preocupação com a felicidade tão grande, e é natural que assim seja, porque nós pensamos também na felicidade pós-túmulo. Mesmo que a nossa vida seja do berço ao túmulo, nós pensamos na felicidade dos céus. Não é verdade? Quer dizer, como é que eu vou ser feliz lá? Nós somos capazes de vermos em um desvirtuamento de algumas religiões, porque não é verdade que essas religiões preguem o ódio. Quem leu o Alcorão vai ver uma religião belíssima, de amor, de fé, de serviço, de caridade, não é? Se nós lermos o Bhagavad Gita, nós vamos ver uma luta incrível do Arjuna na transformação pessoal e depois para a assistência coletiva. Quando nós vamos buscar, em qualquer religião, nós vamos ver toda essa busca do amor. Mas muitas vezes nós vemos pessoas deturpando religiões e dizendo, olha, se você fizer esse ato, você vai receber uma vida de felicidade nos céus, você vai ser recepcionado por virgens que vão lhe estar à sua disposição. Ou seja, o que nós estamos querendo fazer com isso? Isso acontece em todas as escolas. No cristianismo nós já tivemos isso, nós tínhamos as vendas de indulgências, né? Se você fizer essa doação, você fizer essa atitude, você vai ser feliz. Ou seja, uma busca de felicidade na etapa posterior da nossa vida, né? Então, independente da nossa corrente religiosa, nós temos também essa busca de felicidade futura. Aí Jesus responde isso, né? Porque Jesus, no capítulo 15, Kardec abre com isso. Ele diz assim, olha, você sabe como é que você vai ser julgado? Vai ser muito simples. Ele vai colocar uns à esquerda e outros à direita. Vai perguntar, peraí, o que você fez? Você matou a fome de quem estava com fome, você deu de beber a quem estava com sede, você deu agasalho, tá bem, então você vai para cá. Você não fez, não, você vai para cá. Ele não perguntou à corrente religiosa, a fé, o que fazia, nada. Ele perguntou o seguinte, você foi capaz de entender que servir é parte de uma felicidade, de uma transformação pessoal? Depois, no mesmo capítulo, ele coloca de novo palavras de Jesus, independente da corrente religiosa de qualquer um, não é? Ele traz a parábola do bom samaritano. O que é a parábola do bom samaritano? O único que não tem identidade na parábola do bom samaritano é o assistido. O resto tudo é identificado, não é? E é interessante que ele faz. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quer dizer, a cidade templária, para a cidade do comércio, é a nossa vida. Tem hora que você está no templo, tem hora que você está com as boas inclinações, tem hora que você está no nosso dia a dia, e como é que eu faço? Eu consigo parar a minha jornada para assistir alguém que eu não conheço, alguém que talvez a prudência me dissesse para não atender, não é? Eu consigo fazer isso, não é? Eu consigo ter esse cuidado? É isso, essa é assistência. Então ele define isso com muita clareza. Então é por isso que Kardec coloca, repetindo, né, ou nos reorientando sobre as propostas de Jesus, que fora da caridade não tem salvação. Por quê? Ele está falando, qual salvação que ele está dizendo? Que salvação é essa? Quer dizer que se nós fizermos caridade, nós vamos ficar salvos no mundo espiritual, na ociosidade? De maneira alguma.
não vai ter salvação do nosso equívoco na busca da felicidade equivocada. Quer dizer, a prática de esvaziar o nosso ego é pela caridade. Porque nós estamos ofertando a coisa mais preciosa que nós temos, que se chama tempo, para servir ao próximo. Quando nós adoramos, usar o tempo para nos servir. Natural que seja assim, né? No nosso processo evolutivo, nós usamos o tempo para quê? Para atender às nossas necessidades. Quando nós vamos nos despertando, aí nós começamos a servir. Por isso que ele diz, olha, você tem que fazer essa prática. No início é difícil, porque você vai ter que trocar, né? É a balança, é os valores, você vai ter que trocar. E aí a gente começa praticando. Até que pelo nosso amadurecimento nós vamos verificar que esse é o sentido da vida. Aí são as pessoas que descobrem isso completamente, o maior de todos, Jesus, que diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Não é? Em um determinado momento ele nos dá exemplos práticos, né, disso tudo. Mas isso é um processo. Nós precisamos entender isso como um processo. Agora, entender isso como um processo significa estarmos decididamente nessa estrada e nesse caminho com as contradições que o mundo tem. Então, vamos fazer uma reflexão do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista coletivo, qual é a virtude que o mundo mais aprecia? Qual a virtude que o Brasil mais aprecia? Qual a virtude que é mais valorizada no mundo? Curiosamente, ontem, rapidamente eu passava e a televisão disse assim, vai ser agora ofertado o prêmio Nobel mais aguardado do mundo. E o mais aguardado era o da paz. Nós tivemos o prêmio da química, da física, um monte de prêmios, né? Mas o da paz era o mais aguardado. Numa eleição que nós tivemos em Minas Gerais, o Brasil teve também, mas em Minas Gerais, quem que era o mineiro do século? Sabe quem ganhou? Francisco Cândido Xavier. Por que ele ganhou? Concorrendo com personalidades fantásticas, que fizeram transformações no mundo incrível. Qual é o santo da Igreja Católica que é mais querido do mundo inteiro? Não me respondam que é Santo Antônio, que eu vou achar que vocês são casamenteiras, não é isso. É São Francisco de Assis. Viveu 42 anos. Milagres pouquíssimos. Mas sabe o que ele fez? Dedicou a vida ao outro. Por que Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce? Porque nós, no íntimo, sabemos aonde está a luz. Nós sabemos que é por ali. No íntimo é uma inveja positiva. Mas a gente ainda tem dificuldade de fazer esse movimento. Mas nós sabemos, isso é muito bom. Isso é um amadurecimento que nós temos. Isso é muito bom. Ou seja, existe já uma identificação coletiva que esse é o caminho. Agora, me ensine como chegar lá, porque eu estou completamente perdido, não tenho no meu dia a dia. Eu me confundo entre a figura de Francisco de Assis e a minha egolatria. Eu me confundo entre o amor e reverência ao que escreveu Chico e o meu dia a dia. É isso que nós estamos vivendo, essa contradição. Então, por isso que essa reflexão que nós fazemos hoje, e voltando novamente à figura de Jesus, é isso, olha, vocês têm que viver nesse mundo, vencer essas contradições e avançarmos. Nós aqui estamos em um seminário que nos leva a reflexões individuais e coletivas. Não é? Nessa reflexão individual, eu acho que cada um de nós devemos, né, refletir e pensar sobre tudo aquilo que está sendo dito, sobre as nossas condições, né, sobre tudo aquilo que nós já lemos, sobre o processo de amadurecimento que nós temos, sobre as oportunidades que a vida nos deu. Se nós pensarmos, são oportunidades maravilhosas. Pensar sobre os nossos sofrimentos, perguntar por que nós sofremos. E a Ruda Bacon, que viveu no campo de concentração junto com Viktor Frankl, ele pensava que depois que ele conseguiu sobreviver ao campo de concentração, ele achava que ele ia escrever livro, ficar famoso, ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E ficou numa dúvida imensa, né? Porque tudo aquilo que ele viveu era uma experiência muito grande. Até que ele descobre que, não, tudo que eu passei, o meu sofrimento, só tem sentido para que o outro sofra menos, para amenizar o sofrimento do próximo. Então, é uma descoberta. A nossa experiência de vida, e se nós estamos aqui hoje, tem uma razão de ser. Sem julgamento algum, muitos não viriam aqui e não virão por outras razões, porque estão buscando
como nós já buscamos e ainda continuamos buscando, muitas vezes até com o grau de conhecimento que nós temos muito mais, não é, responsabilidade do que outros, cada um está buscando. Mas se nós estamos aqui juntos, tem uma razão. Então nós precisamos refletir sobre nossa história, nós precisamos refletir sobre as nossas experiências, nós precisamos refletir sobre as nossas oportunidades, nós precisamos refletir como é que está o nosso convívio com o próximo, né, que Jesus responde quem é o próximo, mas nós às vezes temos dificuldade de entender quem é o próximo. E com as próprias oportunidades de vida fica muito fácil saber quem é o próximo, né? Se nós olharmos na nossa família, se nós olharmos nas nossas relações, nós vamos saber quem é o próximo com o qual. E ele dizia isso, né? Procura reconciliar com o seu irmão enquanto está com ele na caminhada. E às vezes é onde nós temos mais dificuldade, nós perdemos as oportunidades, não é? Então essas reflexões são de fundamental importância para que nós possamos fazer um pouco dessa pedagogia das virtudes, né? É a virtude que me faz ceder algo que eu não gostaria de ceder, não é? Mas não é por um conformismo, não é por um oportunismo, é por um desejo sincero de transformação, não é? Conviver com quem eu tenho dificuldade de conviver, me calar quando eu gostaria de falar um pouco, é difícil demais, né? É muito difícil, né? A aula prática que Jesus veio dar atrapalhou tudo, né? Porque antes era só aula teórica, era bom, né? A gente lia, achava maravilhoso, mas não fazia. Ele falou, não, tem que fazer. Tem que fazer aqui, é prático, né? Por isso que Kardec traz isso tudo, é prática, é aula prática, não adianta. A teoria é belíssima, nós adoramos, todos nós. Mas, na prática, ele ensinou, quando eles inclusive tentaram, né? Eles perguntaram, mas quem é o próximo? Que é a grande dúvida, né? Aí ele conta a história do samaritano. O próximo é aquele que está do seu lado, na sua jornada, na sua caminhada, entre o templo e o trabalho, está ali. Na família, fora dela, do lado, não é? Necessitando de reconciliação e consideração. Então, nesse ponto de vista individual, é o que nós todos precisamos de fazer, é o que nós somos chamados a fazer, não é? Do ponto de vista coletivo, aí talvez seja mais difícil, não é? Porque é curioso, né? Se nós individualmente sabemos que esse valor, e valoramos de fato, né, isso, esse valor da assistência, do amor ao próximo, da dedicação ao próximo, por que nenhum país do mundo até hoje tomou isso como opção? Por que nós não demos escala nisso? Por que nós não conseguimos fazer isso ainda? Essa é a grande dificuldade, não é? O Cristo, com certeza, é a pessoa mais biografada do mundo, é o mais amado do mundo, né, com respeito a todas as outras religiões, e as outras religiões têm símbolos também maravilhosos, têm pessoas, têm personalidades maravilhosas. Se nós sabemos isso, por que nós não? Por causa dessa dificuldade coletiva, né? Então, aí no coletivo, o que nós precisamos fazer como sociedade? Primeiro, nós precisamos lutar de fato, né? Nós só somos transformados ou somos convidados a um processo de transformação para transformar. Nós não somos transformados para ficar no templo ou na reflexão individual. Jesus ficava muito pouco tempo no templo, não é? Ele saía. Ou seja, se nós conseguirmos, como sociedade, colocar valores, não são valores que se confundem com moralismo, né? Porque isso é uma outra preocupação. Jesus nunca, ele sequer resvalava pelo lado do moralismo. As grandes questões moralistas que nós discutimos hoje, ele sequer passava perto. Jesus falava de valores sólidos, não é? É muito mais fácil ter valores morais do que valores absolutos, porque valor moral é cultural. Isso eu não aceito, isso eu não acredito. Valor moral muitas vezes serve para exclusão. O valor absoluto é para amar. É para amar. E aí não passa a não ter restrição, você passa a entender, não é? Não significa que você concorde com aquilo que é feito, mas você passa a ter um valor completamente diferente. Então, se nós fizermos a reflexão por que a sociedade não fez, é porque nós precisamos agora fazer uma transformação para que esses valores, de fato, sejam refletidos. Nós temos problemas de assistência no mundo inteiro sobre a questão da saúde. Como é que nós podemos fazer isso como sociedade para que sejam transformados? Eu preciso ter valores muito bem enraizados nas escolas médicas, nas universidades. Eu preciso refletir sobre quais são os valores da medicina.
Eu preciso refletir sobre tudo isso. Nós precisamos ter postura de discussão sobre essas, né, sobre essas ações. Sobre quaisquer outras atividades que nós temos no dia a dia, né, nós precisamos ter esses valores incorporados coletivamente. E isso é que é difícil. Porque quando você vai nas disputas que são legítimas e ocorrem, esses valores servem para o discurso, mas na prática eles não funcionam, porque eles não nos deixam alcançar aquilo que muitas vezes nós buscamos, porque os valores que nós ainda temos incorporados na sociedade, agora não mais como admiração, mas como prática, são outros. Nós fomos treinados a competir. Tá? Nós fomos treinados, todo o treinamento que nós tivemos ao longo dos anos foi um treinamento, o treinamento formal nosso é de competição. O treinamento formal nosso não é de cooperação e de compartilhar. Eu tive a oportunidade de fazer uma parte da minha pós-graduação no exterior, as pessoas escondiam o caderno. Meus colegas não me deixavam ver os cadernos. Natural, né? Havia uma competição. Esse cara está aqui, de outro país, o que ele está aqui fazendo? Natural, quer dizer, você tem competições de toda a ordem. Então, a sociedade e os valores incorporados nos levaram à competição e não à cooperação. Existe algum empecilho para que nós cooperemos? Ou seja, se nós cooperarmos, vai nos impedir a felicidade? Ao contrário. E a cooperação não significa abrir mão dos seus ideais, dos seus desejos, das suas buscas, dos seus anseios, né? Da sua caminhada. Ao contrário, ela nos dá um novo modelo. São modelos. E aí agora, o que eu acho que todos nós precisamos refletir, com os pés no chão, como Jesus nos pediu, é que modelo nós queremos e como nós podemos construir esse modelo sem sonhos, mas com ações do nosso dia a dia. Eu acho que essa reflexão está chegando. Né? Realmente nós estamos em um período de profunda transformação. Essas reflexões chegam e elas serão feitas com todo o material que nós temos, que somos nós, né? Que estamos tendo a oportunidade de estar aqui nesse momento de transição, né? Encarnados, mas independente da nossa situação de encarnados ou desencarnados, estamos vivendo isso nesse momento de transição, para que os novos modelos cheguem. Então, para esses novos modelos chegarem, essas reflexões, essas ponderações, eu acho que está mais do que na hora, e isso vem acontecendo, mas a gente tem que ter cuidado para não confundir, de novo eu reitero, o valor com o moralismo, da gente estar discutindo esses valores em todos os locais. Né? Nós precisamos discutir, claro, como é que eu vou pensar em formar qualquer profissional no mundo de hoje? Aí eu vou falar dos 7.300.000 pessoas que nós temos no ensino superior brasileiro. Como é que eu não vou falar de valores? Não é? Claro que eu preciso falar de valores. Não é? Nós precisamos discutir valores da sociedade, valores que nós queremos. Não é? Como é que eu posso formar pessoas em alguns países agora distantes do Brasil que sequer conhecem a realidade africana, né? E sabem da necessidade que tem, não é de um assistencialismo, que é importante fazer assistência lá, mas é de uma transformação efetiva no nosso modelo de mundo para que eles possam ter oportunidades, né? Para que possam modificar o seu estado de vida. Então, acho que é isso que nós precisamos agora. Eu acho que essa grande decisão coletiva e a razão de nós estarmos aqui é para que a gente possa fazer essa discussão. Por que é difícil fazermos essa discussão? E por que nós sabemos que o mundo avançou muito mais nas asas da ciência e tecnologia do que nessas asas? Porque é muito mais fácil para nós aprendermos a química sofisticada, aprendermos sobre o genoma humano, entendermos toda a complexidade do cérebro humano, do que falarmos desses valores, porque nós muitas vezes nos sentimos incoerentes. O que Jesus nos deu o caminho é o seguinte: olha, não se sinta incoerente nessa busca. Se você sabe o caminho, vai por ele. E talvez o exemplo maior de todos da transformação realmente seja São Paulo, né? Inclusive ele é responsável pelos valores cristãos terem chegado até nós. Ele sai de uma proposta de felicidade que ele tinha, legítima, até de uma fé que ele tinha, também legítima, e de repente ele tem que fazer uma grande modificação. E ele faz esses dois apelos que nós todos conhecemos,
E o Ulisses já citou um deles aqui, quando ele diz, porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu ainda faço. Somos nós, mas estou no caminho. Mas olha, se eu já sei o bem que eu quero e sei o mal que eu não quero, já é excelente, né? Porque antes eu nem sabia. Eu achava que o mal era o bem e acabou. Então, veja só o que é amadurecimento de um espírito. Saber o que é bem e o que é mal já é uma vantagem grande, né? E é o desejo de não fazer. Mas ele continuou. Até que, em um determinado momento, da transformação individual que levou à transformação coletiva, o que o Paulo fazia? Paulo saía dando aula de pedagogia da virtude, foi isso que Paulo fez. Né? Paulo pegou os evangelhos, que ele foi ler no deserto aqueles 3 anos, depois saiu pregando. Né? Falando, olha, vamos falar sobre isso, vamos discutir sobre valores, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E saía fazendo isso tudo. Né? Para que pudesse contribuir para a transformação coletiva. Até que, num determinado momento, ele diz assim, olha, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, o que acontece? O amadurecimento daquele espírito, que evidentemente já era maduro, mas sofrendo as vicissitudes da vida, teve profundas dificuldades, ele consegue fazer a transformação individual completa, né? E é interessante que ele não confunde o ser encarnado com o Cristo, né? Ele diz, é o Cristo que vive, ele não fala é Jesus que vive. Ou seja, ele não teve como ídolo aquele que esteve ali com ele, ou que esteve, ele não teve a oportunidade de conviver com ele diretamente, né? Ouvindo o que ele dizia, mas ele pôde, evidentemente, entender que o Cristo encarnado, que Jesus era um, né? E o Cristo era outro, ou seja, ele sabia agora o seu caminho. Então eu acho que o que nós precisamos fazer, individualmente e coletivamente, está muito claro e definido, mas exige algumas coisas. E aí, para encerrar, eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade que nós temos. É o homem velho. Tá? E, de novo, reporto-me a Paulo. Tem que morrer o homem velho. E o homem velho é dificílimo para morrer. Ele volta a cada momento. Ele volta a cada instante. Ele volta a cada segundo. Ele é estimulado pelas coisas externas. Né? Isso o homem velho está ali. E aí o que nós vamos ter que fazer? Nós precisamos deixar a cada dia estar matando esse homem velho na luta, né? Na busca do combate às nossas inclinações. E é uma luta que nós não devemos desistir nunca. Fazendo isso, com certeza, nós vamos conseguir fazer com que essa pedagogia das virtudes, ou esses valores, né, aos poucos vão se incorporando em nós e, a partir daí, eles possam ser valores que coletivamente façam parte da nossa ação e não somente do nosso imaginário. Ou seja, não adianta valorizar aqueles que fazem quando no meu dia a dia eu não faço. É a incoerência que nós vivemos. Então, fazer essa transformação é importante. E, na realidade, tudo isso é comportamento. Por isso que Paulo, nos Coríntios 13, quando ele faz a mais bela poesia do amor, se vocês observarem o que Paulo fala, quando ele fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, ou caridade, não importa, né? Eu nada seria. Depois ele fala assim, o amor não é invejoso. O que é invejoso? Inveja é comportamento. O amor não deseja mal. O amor, olha só o que ele fala, não olha seus próprios interesses. É o que a gente mais faz. Mas ele fala, o amor não olha seus próprios interesses. Então, ele é a prática, né? É o estudo prático que ele nos dá. Falou, é isso aqui que é amor, ou seja, é comportamento. Aí nós conseguimos entender as coisas, desculpem a impressão, mas as coisas completamente, até hoje, 2000 anos, fora de órbita que Jesus falava, né? Fora da nossa órbita pensamental. Porque fala assim, amar o próximo já é difícil. Aí o cara fala assim, não, você tem que amar os inimigos. Como amar os inimigos? Se alguém te bater numa face, você dá a outra. Quer dizer, percebe? Quer dizer, na prática, fica sem sentido. Mas como comportamento, passa a ter sentido. Não é porque agora, amar o próximo, né, isso nos é explicado com muita beleza pela doutrina espírita, não é morrer de amores, é natural que eu vou ter uma afinidade diferente. Mas eu posso ter um comportamento diferente. Eu posso não desejar mal, eu posso não agredir, eu posso não falar mal, eu posso ir melhorando, né? Isso é uma mudança que nós fazemos e pode ser decisivo. Então, são comportamentos individuais que vão nos levar a essa assistência, a esse serviço, a essa caridade, né?
E são comportamentos coletivos de, olha, nós estamos melhorando muito, né? Se nós olharmos o que tem 125 anos que o Brasil deixou a escravidão, olha o que nós melhoramos em termos de assistência social. Né? E aí começamos, vocês viram como é que foi a escala, né? Primeiro a lei do ventre livre, depois fomos caminhando. Sociedade é assim. Agora nós temos ainda muito que avançar e temos grandes dilemas no mundo de hoje para resolver. Grandes dilemas, são novos desafios, mas a cada momento nascem novas exclusões. Irmãos nossos com sofrimento diferenciado são excluídos e pedindo agora um novo tipo de assistência que nós precisamos estar fazendo, além das antigas que nós ainda precisamos cada vez mais fortalecer. Então, o que eu peço, né, a Deus para cada um de nós, e individualmente eu peço por mim, é que Ele nos dê força, disposição e coragem para vencermos a nós mesmos e talvez um dia nós possamos repetir aquilo que Jesus disse com tanta propriedade, com tanta profundidade. Ele diz assim, coragem, precisa de coragem, né? Porque é danado. Eu venci o mundo. A frase é expressiva. Porque o modelo nosso é vencer no mundo, né? A gente fala, a gente ensina, você tem que vencer na vida, menino, isso tem que ser natural, tá bem, vai lá. Mas não há incompatibilidade entre ser bem-sucedido naquilo que você quer e vencer o mundo no sentido de sermos seres mais amorosos, sermos seres que façamos aquilo que é a verdadeira caridade, benevolência, indulgência, que é talvez o mais difícil, e o perdão, né? Que esse então é danado. Tanto é que Jesus deixou para o último momento. Deixa eu falar para vocês, dar mais uma aula prática aqui para vocês. E ter uma aula prática naquele momento mais difícil. Como é que alguém naquela situação fala de perdão, né? Eu estou olhando para os caras e falo, que esse danado fez isso comigo, eu só fiz o bem. E ele nos dá esse exemplo todo. Que essa aula prática fez todo um movimento para todos nós. Agora o interessante é que ele deu essa aula prática sem nos cobrar nada, respeitando a cada um de nós na nossa individualidade. Então, agradecendo a Ele por essa amorosidade e por essa misericórdia, eu acho que nos cabe, se nós estamos aqui juntos, fazermos cada vez mais essa reflexão e onde nós estivermos, com as nossas deficiências, com as nossas imperfeições, caminharmos para que nós tenhamos um mundo melhor, fazendo a nossa transformação individual e auxiliando a transformação coletiva. Muito obrigado.